Fala, meu povo bonito, tudo bom com vocês? Galera, hoje o nosso tema é um tema que é de interesse de todo mundo, seja de quem é empregado, de quem é empregador. A gente vai falar sobre lei trabalhista. Funcionário pode tudo? O chefe, o dono da empresa, a empresa pode tudo? Como que fica essa questão? Para falar com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui no nosso estúdio a doutora Simone Rafael, que é especialista em advocacia trabalhista, já na área aí há mais de 10 anos, né, doutora? Sim, há 10 anos praticando, vendo o dia a dia das pessoas, fazendo ações judiciais, indo para audiência. BO todo santo dia. Tem, graças a Deus, tem que ter, Que né? bom, né? Tem Se não que tivesse, ter, né? tem que ter. E a doutora é osasquense, nascida e criada aqui na nossa cidade. Então, com certeza, ela tem muitas histórias aí aqui para contar pra gente, não só de Osasco, claro, mas a senhora atua aqui na cidade e região. É a região Pega casos de metropolitana. fora? Não, então, eu tenho alguns casos até em Minas, mas são poucos. Porque fica ruim o deslocamento, né? Às vezes você tem 3, 4 audiências no dia. Então, fica complicado você ir para uma cidade para outra. Mas a região metropolitana, central, Carapicuíba, Alphaville, Cotia, Jandira e o fórum principal em São Paulo, é todo atendido. Falando em deslocamento, então eu já vou fazer essa pergunta. Hoje, com audiências online, facilitou bastante a vida dos advogados? Facilitou. E aí dá para pegar mais clientes fora Sim. Como que do foi? reduto ali? Como que funcionou? Na pandemia, foi instalado as audiências de forma online. E isso foi muito bem. É claro, com algumas dificuldades, porque como eu trabalho com o público hipossuficiente, não é todo mundo que tem um notebook, mas todo mundo tem um celular. Um celular, exato. E hoje, no escritório, a gente tem um trabalho muito pedagógico com os clientes com essa hipossuficiência. Então, a gente faz teste antes, né, para saber se está tudo certinho. Se está tudo certinho e chegar na audiência, ele pode ser ouvido. E funcionou muito bem. Funcionou, a gente ganhou vários casos, assim, até em outras comarcas, fazendo dessa forma. Só que, o que acontece? Com o fim da pandemia, os juízes retornaram. Preferiram o presencial. Eles têm, né? Eles têm que E voltar mesmo. Isso. E por isso tem uma certa resistência de manter a audiência à distância. De forma online. O que é muito ruim em alguns casos. Por quê? Porque às vezes você tem uma audiência, o reclamante se desloca porque a vida é dinâmica. Então ele ajuizou a ação aqui, mas ele recebeu, está trabalhando em outro lugar, uma proposta em Minas. Uma audiência online para ele poderia acontecer. Ajudar, claro. Mas infelizmente, até uma crítica que eu faço, não em todos os casos, porque tem casos muito complexos, que precisa realmente ser de forma presencial. É isso que eu ia falar Mas agora. Mas tem casos, pelo que não menos, tem necessidade. que a primeira audiência, o reclamante vai para a perícia. Isso. Você senta e você levanta. Isso. Por que você não pode fazer as iniciais com essa característica online? Eu acho que a gente estava conversando aqui com alguns amigos. E eu falei que a pandemia, ela causou o que causou na vida de todo mundo. Ela veio, né, para arrebentar com a nossa vida mesmo. Mas a gente evoluiu em 2 anos 20. Sim. Obrigatoriamente. Ou você se adaptava, mudava, ou não ia, né? Não ia. Mas com o fim da pandemia, a gente acabou voltando a algumas rotinas. E aí, acho que é mais a questão de mais um tempo para se adequar, para se preparar melhor. Eu acompanhei muitos momentos cômicos, constrangedores em audiências públicas, assim. Até de juízes, de né? tudo que não você pode, né? só. Então, assim, porque ninguém estava habituado com uma câmera ligada, Sim, com o áudio ligado. sim. Eu desliguei a câmera, mas eu esqueci o Inusitados. microfone ligado. Eu desliguei o microfone. Então, assim, o pessoal fica com medo, né? De cometer essas gafes. E cometeram. E muitos. E o legal é que, assim, todo mundo cometeu. E quando eu falo Todo todo mundo. mundo, eu não estou falando do hipossuficiente, eu estou falando do desembargador, Do cara mais... do advogado, Exatamente, do juiz. Até mais do que essas pessoas mais simples. Porque essas pessoas mais simples, elas se preparam tanto que elas ficam mais tensas. Exatamente. Então, assim, mas tem muita coisa bem icônica, né, Mas na eu também internet. concordo. Eu acho que tem
Tem casos aí que não tem problema em ser dessa forma, agora tem outros processos que aí não, tem que ser presencial mesmo, daí por diante. Mas eu acho que é questão de adaptação mesmo e o dia a dia. Doutora, vamos então falar sobre o nosso assunto de hoje, que é aí direito trabalhista. A gente vive num país onde o brasileiro ele acha que ele pode tudo, né, que ele tem direito de tudo, mas ele se esquece que ele também tem deveres. Eu estou falando isso no nosso dia a dia mesmo, com coisas corriqueiras, seja na família, seja no trabalho, seja na escola, seja com amigos, né? A gente sempre vê o nosso lado, eu tenho, mas é meu direito, eu posso. E a gente acaba esquecendo que a gente tem deveres aí também. E quando a gente entra nessa questão trabalhista, isso pega muito mais. Porque a gente vive num país onde o nosso sistema, ele não possibilita o crescimento, a permanência, ele não ajuda o empreendedor de forma nenhuma a empreender. Então, os empreendedores encontram diversas dificuldades, diversas barreiras, que na grande maioria das vezes o funcionário, o trabalhador não sabe, não entende, não sabe ali os deveres que o patrão dele, que a empresa que ele trabalha tem, né? Passa todo dia. Ao mesmo tempo que o trabalhador, ele cobra direitos dessa empresa, né? Porque ele se acha no direito de cobrar, porque ele está indo para lá todos os dias, ele está colaborando com o crescimento da empresa, ele acha que ele tem que ser ali parte do quadro societário. Enfim, é uma loucura. Para começar, como anda hoje a lei trabalhista aqui no nosso país? Então, eu digo isso de uma forma geral, tá? Como que anda? Ela beneficia mais qual lado? Certo. Então, até aproveitando, em 2023, a CLT fez 80 anos. 80 anos. Que é a nossa principal lei. É claro que a gente usa a CLT. Nas lacunas da CLT, a gente tem o Código de Processo Civil e tem várias leis esparsas. Depende da profissão. E tem as convenções coletivas de cada categoria. É muita lei. É muita lei. Então, o que a gente pensa nessa situação quando você fala que o empregado tem direitos e tem deveres? Vamos lá. Como você bem falou, essa história de direitos e deveres, que muitas vezes o brasileiro tem uma tendência a só ver os direitos e não os deveres, começa lá na Constituição. Tá. A Constituição já tem muitos direitos e tem os deveres também. E a gente, quando eu falo brasileiros, eu me coloco também nessa situação. Claro. A gente tem a tendência a ver mais nossos direitos, né? E para o direito do trabalho, isso também fica muito mais acentuado, porque você tem princípios a ser considerados. E o trabalhador ainda é hipossuficiente. Eu sei que tem muito... hoje em dia, veio a reforma trabalhista. Isso. 2017, novembro de 2017. A gente vai aí para 5 anos, a gente já fez 5 anos de reforma. Independente do posicionamento político, porque não tem como falar de direitos, disso, sem ter esse viés, né? Você vê que ela se configurou numa situação que precisava, o desemprego estava alto, e também tinha algumas questões previdenciárias. Independente de ser da esquerda ou da direita, foi a reforma trabalhista que teve várias modificações. Uhum. Mas ela teve um viés de proteger mais o empregador e mitigar os direitos sociais. Só que, assim, independente disso, eu acho que ela não atingiu para que ela foi criada. Por quê? Porque eu acredito que era para se empregar mais com CLT, mudar os números e dar direitos para o empregado que não tinha direitos. E, ao mesmo tempo, parar com essa situação do judiciário, porque quando a reforma trabalhista veio, quais foram as mudanças? Você, por exemplo, antigamente você chegava na justiça trabalhista e se você fizesse uma causa de 1 milhão contra um empregador, um MEI, você poderia ganhar. E se você não fosse na audiência, você não seria nem um pouco responsabilizado por isso. Ou seja, já começa por aí. Na fase processual, você já vê que não tem igualdade. E não tem igualdade mesmo.
Não é uma crítica. Não tem porque o trabalhador é hipossuficiente. Mas o que a gente não acompanhou é que o empreendedor também é hipossuficiente. Interessante. A grande maioria das varas, você tá processando alguém igual a você, às vezes, ou um pouco melhor só. Melhor só. Que, por exemplo, você, às vezes, com uma ação de 1 milhão, você quebra. E quebra mais o serviço de mais 10. Exato. Então, eu acho que é um projeto, é lógico que cabe ao legislativo, mas teria que fazer uma lei diferente para o MEI. A lei ainda hoje vê? Não, ela não vê. Ela não importa se é o MEI ou se é um LTDA, um MEI. Não. Ela vê, processou, não faz diferença. Não faz diferença. É CNPJ. Não precisa ser nem precisa ser CNPJ. Eu posso. Trabalhou para alguém ali. Trabalhou para alguém, você pode ter uma casa de 1 milhão. Aí é complicado. Então, assim, a lei é essa. Só que é aquele negócio, o pequeno empresário, o dono do mercadinho, ele, além da carga tributária, que é pouco incentivada, exato, ainda tem o direito trabalhista que pode acabar com todo o negócio dele. Exato. Você hoje tem um funcionário no Brasil, quer ver um exemplo que ninguém se dá conta? Por exemplo, você monta uma pizzaria. Certo. O que você vai precisar para entregar pizza? Além da matéria-prima. Da matéria-prima e o pizzaiolo. Motoboy. O motoboy, se ele preencher dentro da dinâmica do negócio de vocês os requisitos do vínculo empregatício, que eu falo melhor no outro vídeo... Trabalhar todos os dias, de tal hora a tal hora. Tem subordinação, é oneroso. E quando você vê na prática, tem. Na prática tem. E ele, de repente, sofre um acidente de trabalho, você é condenado a pagar 1 milhão. Você pode ser condenado. Independente se está registrado ou não, se está trabalhando lá, caracterizou o vínculo trabalhista. Exatamente. Você sabe que no trânsito de São Paulo... Tranquilo, Tanto é que eles têm periculosidade, porque é uma atividade de risco muito intensa. Que coisa, né? Hoje, a senhora falando isso, me vem uma série de coisas na cabeça, né? Porque a gente tem que entender o lado do empregado, mas a gente tem que entender o lado do empregador e vice-versa. Sempre. Mas sempre, né? Mas fora essa dificuldade mesmo aí de leis, quando alguém entra em processo contra o lugar em que ele trabalha, ou contra a pessoa que trabalha, ele está buscando mais a justiça por direito dele como trabalhador ou é pessoal? Ele quer fazer aquilo para se vingar de uma certa forma de onde ele estava, de onde ele trabalhava, de alguém que lá estava. Por que eu falo isso? E depois eu vou entrar nessa questão. Porque eu conheço algumas pessoas que fazem isso de forma proposital. A senhora defende tanto um lado quanto o outro? Eu defendo 80%, meu público é reclamante. Então, eu sou uma advogada mais voltada para reclamante. É claro que eu atendo algumas empresas também. Tá. Mas eu sou 80%, 90% dos meus clientes são reclamantes. Tá. E quando essa pessoa chega até a doutora para poder pedir para entrar com o pedido? Muita coisa é real, ela tem o direito, ou ela entra lá, mesmo ela sabendo que de repente não tem tanto direito assim, ou que não vai conseguir mais nada, mas é para prejudicar literalmente alguém? É que assim, eu tenho que ser profissional no primeiro momento, ouvir o lado, entender a história e tudo mais. Sim. Eu tenho que ouvir e ver se você é o primeiro juiz, você como advogado é o primeiro juiz da causa. Eu deixo o meu lado do que eu acho para ver se eu consigo aplicabilidade na lei. E às vezes, se eu vejo essa situação, mesmo que eu pense moralmente algo contrário, eu entro com a ação. Claro. Porque eu sempre tenho que ver o viés da lei, o viés do critério. Mas existem N tipos de pessoas. Eu costumo falar que o processo não deve ser interpretado como um meio de vingança. Isso nem na família, muito menos no trabalhista. Me senti injustiçado, vou processar, vou criar uma situação. Não.
O processo não é para isso. E você tem que respeitar que enquanto o juiz está lá lendo laudas e laudas do seu processo que não deveria estar, ele poderia estar julgando processos de suma importância, né? Por exemplo, o que eu acho pior? Você ser mandado embora, não recebeu nada, você está lá com suas contas atrasadas, entendeu? Então, assim, você não tem como, você tem que processar. Claro. Você tem que processar. Numa primeira audiência, eu sempre olho o meu adversário, no caso, não estou falando nem do advogado, estou falando da própria reclamada, com uma situação de, olha, a gente não está falando de grandes bancos, a gente não está falando de grandes redes de supermercado. Ele está tentando aí levar o pão dele para casa, assim como você. Então, por exemplo, seu direito é 30 mil, mas o que ele pode te pagar, às vezes, é 10 de 2 mil. Nem para um lado, nem para o outro. A conciliação, eu tento... Nós advogados trabalhistas, por falta, talvez, de uma lei de incentivo ao empregador pequeno, a gente tem que fazer essas concessões. Por quê? Vou te falar por quê. Eu posso ganhar, como eu já ganhei várias vezes, contra pequenos empreendedores, 300 mil reais. Nossa. Mas ele não vai ter para pagar. E o reclamante não vai estar satisfeito, porque ele não vai receber. Exato. É o famoso ganha, mas não leva. Isso. E eu não quero inviabilizar o negócio que ele tem. Então, eu chego para o meu reclamante e tenho que falar assim, olha, você está processando fulano. Por quê? Porque os grandes bancos, eles erram também, pecam também, não fazem os direitos trabalhistas, ou grandes empresários, mas eles não deixam tão vulnerável assim. Agora, o meio, o mercadinho, a padaria, pequena, não aquelas redes, elas também não sabem todos os direitos. Não. E, às vezes, é o cara que atende, é o cara que faz tudo. E você vê que se um processo vai quebrar a vida dele, ele não vai pagar. Meu cliente não vai receber, eu não vou receber. Ele vai ficar com o nome dele sujo, ele não vai poder tocar o negócio dele. E não pode. Então, assim, a gente começa a ver esses dois lados, entendeu? Até para falar para o cliente, você vai ganhar, mas você pode ser que não leve. Processo trabalhista, seja ele qual for, ele é ganho? Não, claro que não. Porque é o que a gente escuta falar. Entra com o processo porque você vai entrar e você vai ganhar, não importa. E é um negócio rápido, tá? Você vai entrar agora e daqui 2, 3 meses você já está recebendo. Imagina. É ou não é? É uma lenda urbana, imagina. Nunca. Isso aí, infelizmente, é porque, assim, como todas as profissões, existem as pessoas, divulgadores, que também estão trabalhando. Claro. E tem metas a cumprir. Claro. E, de repente, você pega a pessoa cansada ali, saindo do metrô, tal, dá um cartãozinho que é ilegal e fala assim, vai lá que a causa ganha. Isso. Porque ele tem uma meta. Mas não é dessa forma. Mas isso é o que a gente mais escuta, é causa ganha. E processo trabalhista no Brasil é causa ganha. E eu te falo mais, a reforma, se você perder, a reforma ela veio, agora não, tá? Até por um certo... Primeiro, para aqueles que eram realmente hipossuficientes, mesmo aqueles tinham que arcar com os honorários do advogado. Certo. Então, assim, do que você ganhou, desconta do que do você... advogado. Não, por exemplo, você faz 10 pedidos, você ganhou 2 e perdeu o resto, vai ser descontado o honorário da parte contrária. Só que, assim, para aquele, hoje, o que é discutível também, porque até 40% do teto da Previdência você é considerado hipossuficiente. Tá. Então, vamos supor, a pessoa que ganha 5 mil reais, ela tem, hoje em dia, se ela perder, vai ser descontado do que ela ganhou. E, de repente, ela tem que pagar, sim, custas para o advogado. Então, esses processos de 1 milhão, eles têm que ser revistos. Certo. Nessa causa, e você tem que avisar o cliente dessa situação. Porque você não pode colocar, a gente fala, lide temerária. Coisas nada a ver. Entendeu? Não fui com a cara do Adriano, vou processar, vou inventar um monte de mentira e vou ganhar. Imagina, você tem que provar na justiça o que você está falando. Por isso que essa situação, antes de pegar a causa, eu vejo o que o cliente tem de prova documental, o que o cliente tem de prova testemunhal, se ele consegue comprovar isso. Na Justiça do Trabalho, é crime mentir. Então, a testemunha,
Se ela mentir, ela pode ser processada e presa e pagar uma multa. Então, não é essa terra sem lei. Isso aí é lenda urbana, imagina. Aí, gente, galera, isso é importante, viu? Isso é bom de ter na cabeça e pense bem. Porque às vezes a gente vê pessoas fazendo as coisas aí no momento de raiva ou no momento de ira, porque às vezes a pessoa ela não quer nem o acordo com a empresa, porque ela fala, não vou fazer, porque é uma ira tão grande que ela acha que ela vai morrer, ela tem que morrer empregado naquele lugar, né? Então ela vai por ira tal, e começa às vezes se atrapalhando no meio do caminho, criando coisas que não são reais, e uma hora ou outra vai ser descoberto. E fora que a justiça também não é boba, né? Tantos casos. A senhora mesmo sabe quando o cliente está inventando ou não, no jeito dele, de repente, falar, contar uma história, ou alguma coisa que a senhora pede, né? É igual policial na rua quando aborda alguém no carro, numa moto, no primeiro boa noite do cidadão, o policial sabe se ele tem um pé no lado ruim ou se é um pai. Não é assim? A experiência traz isso, né? A gente tem um feeling, mas mesmo assim tem reclamante que engana. Ah, é? Que engana a gente. Por exemplo, justa causa acontece muito isso. A pessoa, ela vem, infelizmente, ela acha que eu vou ganhar uma justa causa só se eu matar ou roubar. E não. E não. Tem várias coisas que você não pode fazer. Então vamos para justa causa. Vamos lá. O que faz hoje uma pessoa ser demitida por justa causa, doutora? Então, ela não pode... são vários incisos. Tá. Mas é ato lesivo à honra do empregador, porque configura quebra de fidúcia. Então, assim, para falar... Por exemplo, e dentro disso pode ter vários casos que podem ser interpretados. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui no escritório. Tá. E até fazendo um viés, para o caso que você falou assim, o empregado ele pode, de repente, inventar várias coisas. Ou inventar, por exemplo, vamos falar sobre demissão de justa causa, né? Uhum. Às vezes uma pessoa pode inventar a história de um assédio moral, que está em moda. Né? Assédio moral. E na maioria das vezes isso nem acontece. Como provar isso, né? Mas a gente já entra nessa questão já. Uma coisa vai puxando a outra, mas vamos lá. Vamos lá na demissão por justa causa. Por justa causa. Por exemplo, até um caso assim polêmico até. Mas falando, só para mim não esquecer, do caso que o cliente não te conta tudo. Tá. O cliente chega... Conta o que ele acha que ele tem que contar, o lado dele. Não vou falar os nomes. Não, Ele chega no escritório e fala, doutora, eu fui mandado embora por justa causa porque eu discuti com um colega no trabalho. Discuti feio com ele no trabalho. Aí você fala assim, você discutiu, como que foi a discussão? Não, eu discuti, normal, não teve agressão, não teve nada. Aí vem a contestação da empresa. E vem os vídeos dentro... E o empregado está socando o outro colaborador. E ele não te contou isso. Uhum. Como que você reverte sua justa causa? Uhum. Entendeu? Então, assim, tem esse público também que mente. Aí você... É complicado. Tenta fazer outro... Mas isso também, a justa causa, ela não anula outros direitos que o empregado pode ter. Por exemplo, você entra com uma justa causa, mas pode ser que o empregador esteja certo naquela justa causa que ele aplicou. Mas aquele funcionário fazia horas extras e não recebia, estava na convenção coletiva. Então, às vezes eu entro, mesmo sabendo que eu posso não ter êxito na justa causa, ou eu posso levar isso para um acordo e passo a apostar mais no direito que eu sei que ele tem. Porque eu já vi que ele tem uma jornada, eu já vi os olerites dele que ele não recebia algum percentual dentro da categoria dele. Então, às vezes, você tem uma sentença parcialmente procedente. Entendi. Nesse caso. Mas tem casos também, e agora, para você ver como que o direito muda, que era só matar e roubar, mas não é. Por exemplo, tem funcionário, infelizmente, que, por exemplo, dá um atestado para a empresa, fala que não pode trabalhar e publica nas redes sociais uma festa. Isso quebra a fidúcia. E a gente tem visto tanto isso, né?
A pessoa, inclusive esses dias atrás eu vi aí, a empresa deu um presente pro funcionário, ele foi na rede social reclamar do presente, a empresa mandou embora. Sim. O cara que passou no vestibular, passou na faculdade, falou, peguei meu diploma e não aprendi nada. A faculdade, as pessoas se auto-sabotam, né? Não tem essa noção. Elas fazem prova contra elas. Exatamente. Ah, eu peguei o atestado, não posso trabalhar, mas eu vou pra praia. E aí eu posto lá que eu tomo, gente. Não, e você falar as pessoas, mas não são só as pessoas, até alguns profissionais do direito. Eu não sei se você viu. Até aqueles que são conhecedores. Sim. Teve uma advogada, eu não sei, me contaram essa história, tá? Mas parece que ela estava comemorando com a testemunha e com a parte contrária, que deu tudo certo na audiência, porque meio que aconteceu o que eles combinaram. Aí. Anulou a sentença. É absurdo, né? Porque você tem que ser... A galera tem uma necessidade louca de ficar postando tudo, mostrando tudo, fazendo... Bom, enfim. Doutora, chegar atrasado no trabalho, dia sim, dia não, é passivo de demissão? É passivo. Atestado com certa frequência, é passivo de demissão por sua causa? Não, depende. Você está doente, você vai ter um atestado com certa frequência. Como que a empresa sabe se o atestado é real ou se ele foi comprado lá na Sé? Então, a empresa pode investigar no RH hoje em dia, tem um jeito de investigar. Mas o que acontece assim, atestado também não tem essa situação. Às vezes o empregado ficou doente no trabalho. Como que ele não vai dar atestado um dia sim, um dia não? Tá. Ele teve um acidente no trabalho, tem profissões, LER, DORT. Às vezes você está bem, às vezes você não está. Esses atestados falsificados, é lógico que é crime. Mas tem uma lei, uma regra de quantos atestados, sei lá, em um ano você só pode apresentar, teoricamente, sei lá, 5 atestados. Não tem regra, porque a saúde não tem regra. Tá. Mas a empresa pode investigar se aquilo é real ou não. Deve investigar. Porque tem gente que vive de atestado também, né? Sim, tem gente atestado que vive. Semana sim, semana não. Mas hoje em dia, a sociedade, também os médicos, eles são mais criteriosos para dar esses atestados. Até porque dá problema lá na frente para ele, hoje né? Hoje em dia... Sim, aquele famoso negocinho do dominó, né? Bateu, vai caindo geral. Vai chegar até lá na ponta, não tem jeito. E também eu gosto sempre de falar, eu não vou negar de falar. Eu acho assim, eu não sei se você é religioso. Sou budista. Certo. E existe também um princípio de plantio e colheita na vida. Mas a senhora acha que a maioria da galera tem isso em mente? Não, mas, de jeito nenhum, na prática... Acontece. E às vezes ela nem sabe que é por isso, né? Uma coisa boba, mínima, besta que... Sim. Por que... Às vezes foi um negocinho tão bobinho que ela nem imagina que aquilo trouxe um resultado, karma desse tamanho na vida dela. Exatamente. Parece... Não pensa que estamos aqui sem lei. Até por essa pessoa mesmo que usa o processo como instrumento de vingança, geralmente ela não consegue muito êxito. Pois é. Por que será? Pois é. Agora, quando você tem que ser verdadeiro na sua vida. O processo trabalhista é só uma esfera. Então, sempre vai acontecer isso. A gente falou aqui, por exemplo, do atestado, do chegar atrasado todo dia sim, dia não, o roubo, claro. O que mais é passivo de demissão aí por justa causa? Não cumprir o trabalho, não fazer o trabalho de forma correta, essas coisas. O que mais? Sim, por exemplo, esse negócio de chegar atrasado. É caracterizado uma coisa que se chama no direito de desídia. É um relaxo. Toda vez você... O trânsito, o ônibus, furou o pneu... Aquele negócio, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Exatamente. Então a pessoa está insatisfeita com o trabalho dela e ela quer ser premiada com uma dispensa, entendeu? Isso é errado, porque o empregador ele paga com vários... Ele é obrigado a pagar com a demissão desse funcionário, 40% da FGTS e outros direitos. Então, a desídia, ela veio para isso, para afastar esse funcionário. Mas, para você aplicar uma justa causa num funcionário, você precisa ser muito bem assessorado, porque não é fácil. Na justiça, quem tem que provar a justa causa é o empregador.
Então, você tem que ter testemunhas que realmente ele chegava atrasado. Se você tiver se você tiver mais de 20 funcionários, você tem que ter um cartão de ponto para fazer essa prova. Então, às vezes, você tem até toda aquela situação, mas processualmente você não se preparou. O próprio abandono também do trabalho, tem gente que abandona, né? A jurisprudência, ela caracteriza isso com 30 dias de abandono. Eu achava que era 15. Mas você tem que ter também, você como empregador... 15 dias sequenciais. 30 dias sequenciais. Sim, mas você tem que ter também uma certa prova daquilo. E você tem que ter algumas condutas também. Você não pode também deixar 30 dias, esperar, olhar na folhinha e dar... Você tem que pedir para esse empregador voltar, você tem que mandar telegrama. Claro. Porque, às vezes, também, o empregado, por exemplo, acontece muito isso. O empregado, ele está doente. Não é nem culpa do empregador, ele está doente, está da coluna, não consegue levantar. E ele vai para o INSS, também é negado esse direito. Então, ele está acostumado a dar atestado, ele fica 5 anos nessa situação, que é o limbo previdenciário. É chamado de limbo previdenciário. Limbo. Então, ele se perde nessa situação. E, às vezes, ele simplesmente ele está tão doente que ele não consegue ir lá e pegar um atestado, renovar aquele atestado. Então, é porque complicado. Tem que ser ele, não pode ser outra pessoa. Não, até pode, mas às vezes ele, por exemplo, o médico ele dá 5 meses de afastamento. Depois ele dá mais 10 meses de afastamento. Quer ver um caso no escritório? E a empresa tem que pagar o salário todo mês? Assim, nesse caso? Como que funciona? Depois do 14º dia, quem paga é a Previdência Social. Tá. Só que hoje em dia a gente tem uma crise na Previdência também. Sim. Então, muito, inclusive, não é pouco. Então, algumas perícias previdenciárias, infelizmente, dá uma alta para o funcionário. Sem ele poder. Sem ele poder. E aí ele vai lá na empresa, a empresa fala, não, você não tem condições, eu estou vendo que você não tem condições. E você concorda que ele fica desprotegido? Ele fica sem o percebimento dos salários. E a empresa também fica num limbo. É uma situação complicadíssima na esfera prática. E aí, nesse caso, a empresa pode fazer o quê? Olha, eu tô vendo realmente, que absurdo. Ela pode ajudar ele com o setor jurídico dela, caso ela tenha. Ela tem. Ou ela fala, não, olha, vamos dar, mas eu não vou conseguir pagar o seu salário integral, mas a gente pode pagar... Pode ter esse acordo? Entre eles ou não pode? Não pode ter esse acordo de pagar metade, porque você tem um princípio de irrenunciabilidade salarial, irredutibilidade salarial. Então, você não pode reduzir o salário. Mas, por exemplo, depende. Assim como tudo no direito depende. Você sofreu um acidente de trabalho na empresa, vamos supor que você era um motorista, tá? Eu tô aqui, caiu uma luminária dessa na minha cabeça, pronto. Tá. Tô incapacitado de gravar. Por exemplo... E daí você vai para perícia, você vai para o seu médico, primeiro você pega um atestado de 10 dias, a empresa tem que abrir o CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Tá. Depois desse período, você vai marcar uma perícia com o INSS, se você foi registrado, né? Começa por aí. Você vai pagar uma perícia, porque o INSS é um seguro social. Isso. Você vai pagar, você vai fazer uma perícia, e o perito vai falar se você tem condições do trabalho ou não. O que acontece? Como a gente tem uma crise na Previdência, muito provavelmente você vai receber uma alta. Por quê? Porque, assim, são aberrações que a gente vê no escritório. Então, assim... Ou seja, o que a gente vê na televisão, no jornal, não é nem um... Sim. É isso aqui, dentro de tanta coisa que acontece. Aí você se volta ao seu empregador... O empregador, ele deveria... Depende do empregador, mas, por exemplo, você tem algumas empresas que tem um médico do trabalho. Ele vai te avaliar se você vai poder voltar ou não. Só que você teve um acidente de trabalho. Então, de repente, você não consegue mais fazer sua atividade, mas você consegue fazer em home office. O empregador pode fazer isso, porque daí ele fica com a mão de obra... Por exemplo, editar vídeos. Não fala isso, não.
Não. Não. É porque algo Não, que tô dê para brincando. fazer home office. Entendi. A empresa fala assim, olha, você não tem condições de vir para a empresa todo dia. Se deslocar. Mas você pode fazer o seu trabalho em casa. Ou você não pode fazer o seu atual trabalho, mas a gente pode colocar você para fazer tal coisa na sua casa. Adequa ali. Isso pode. Isso. Porque Legal. senão, eu aconselho quando o empregador tem essa situação, e o empregado ele tem que receber seu salário, como que ele vai pagar as contas dele, sendo que ele teve um acidente dentro da empresa. Exato. A empresa tem que saber. Doutora, quais são os direitos que um funcionário ele tem que receber quando ele é demitido? E quais são os direitos que, mesmo por justa causa, o funcionário também tem? Ah, mas foi por justa causa, mas ele tem direito disso aqui. Quais são? Tá. Os direitos trabalhistas, de modo geral são até isso. simples. Tá. São férias, 13º, aviso prévio, FGTS, A gente multa sabe. de 40%. Esses bem basiquinhos, Tá. tá? Agora, o que muita gente confunde. Uma funcionária grávida, ela tem estabilidade. Tá. Qual que é a estabilidade que ela tem? Ela tem a estabilidade do momento que ela está grávida até o término da gestação, mais 5 meses após o parto. Tá. Mas você me responde se sim ou se não. Você acha que uma grávida que rouba um caixa de supermercado vai ter essa estabilidade? Mesmo porque ela está grávida? Aí a senhora me pegou. Vamos supor, hipoteticamente, que ela roubou, a câmera pegou, as testemunhas viram. Não. Eu acho que não. Então, você acertou, ela não tem essa estabilidade. Tá. Mas o que acontece? Às vezes o empregador... Esse vídeo está sendo até muito voltado para o empregador, né? Que não é a maioria dos meus clientes. Mas tudo bem. O que acontece? Às vezes tem bastante dica para empregador. O que acontece? Essa é mais uma dica que eu estou dando para os meus 20% de clientes, que são as reclamadas. O que acontece? Você viu que ela está roubando, só que você demora. Você fala, ela pegou R$10, pegou 20. Você fez uma vista grossa. Porque não fez diferença, ou só chamou a atenção. Não. Às vezes nem chamou a atenção, nem chamou né? atenção. Ocorreu perdão tácito, porque a justa causa tem que ser imediata. Você não pode ser conivente com aquela situação. Então, às vezes, você demora para dar essa justa causa, ela vai ter... A conduta errada que ela teve vai ser interpretada como perdão tácito. Vamos supor que você tem um vídeo lá de 6 meses atrás, que ela pegou R$100. E não foi falado pra ninguém, ficou só lá guardado. Só. Aí você foi, eu tenho isso aqui na manga. Contra ela. Isso, eu ia falar isso Você agora. tem aqui Fica usando aquilo pra na poder... manga contra ela. Aí você deixa ela trabalhar. Tudo bem, porque tem casos e casos. Vai que... Sei lá, não sei, não quero defender condutas erradas, mas era para comprar o leite do Nada filho. justifica a conduta errada, mas tem essa situação. Ok. Aí você vai lá e fica assim, eu vou atrasar o salário dela porque eu tenho essa carta na manga. Começa a usar isso, fazer um jogo. Aí ela, no meio do caminho, ela fica grávida. Você vai poder... Você já sabia, o seu vídeo é daquele tempo, depois de 1 ano, quando ela fica grávida, você mandou ela embora. Para você não pagar toda a estabilidade que ela teve. Aí, nesse caso, não pode. Nesse caso, ela vai ter o direito da estabilidade. Olha só. Mesmo ela tendo feito essa falta. Porque você não agiu quando deveria ter agido. E a justiça pode entender que você estava tentando agir de má fé? Além de você não ter usado isso no momento certo, eu ainda posso, sei lá, subentender que você estava querendo usar isso para barganhar ou para prejudicá-la no momento... De a justiça pode... Pode. E outra coisa também. Cara, isso é muito interessante. Não é porque assim, tem tantos deveres, não é porque ela roubou naquele ato, vamos fazer hipoteticamente que ela tenha tirado, não estou defendendo naquele ato, claro, que ela perdeu todos os direitos dela. Por exemplo, se ela tinha uma jornada extenuante que eu falo acima de 10 horas de trabalho, porque a CLT fala que você pode fazer 8, mas até 2. Você está fazendo 10 horas. Tem gente que faz 14 horas.
8 mais 2, sem entrar no extra? Não, essas 2 horas entra no extra. No extra. Não entra. Tá. Mas mesmo assim, vamos supor que a empresa até paga mais 5 horas, mais 6 horas. Ela paga, mas fica extenuante, fica uma jornada muito pesada. E vamos supor que nesse exemplo, a empresa não paga. Ela faz tudo. Não tira hora de almoço. Não é porque a justa causa dela permaneceu que ela não vai ter direito a essas horas extras. E muitas vezes essas horas extras é muito maior do que a justa causa. Exato. Porque a justa causa em si, todo mundo se impacta, mas quais os direitos que você tem se você tomar uma justa causa? Você vai ter direito ao seu 13º proporcional. Independente. As suas férias, você vai ter direito. Você não vai ter direito de levantar a multa dos 40% e vai ter seu FGTS retido. Os outros direitos você vai ter. E se você tinha, de repente, acumulado férias, 13º, você vai receber. O FGTS retido, o que quer dizer esse retido? O que acontece? Você como empregado, o empregador tira 8% certo. do seu salário e certo. é colocado na conta do empregador em 8%. Certo. Quando você é mandado embora, você tem a liberação do FGTS. Do FGTS, mais o acréscimo da multa de 40%. Tá. Se você é mandado embora sem a justa causa. Tá. Se você é mandado embora com a justa causa, você não tem esses 40% e não tem a liberação desse FGTS. Você só vai ter no seu saque aniversário. Tá, ok. É isso que eu ia perguntar. Ou em outras situações. Mas vai ter liberado. Em algum momento. Em algum momento, quando você for mandado embora de outra empresa. E é um assunto pronto, tem algumas peculiaridades. Eu acredito que a galera que está assistindo esse bate-papo deve estar... Porque assim, a doutora vai respondendo e me vem várias perguntas, porque gostoso, começa... né? É muito gostoso. Mas principalmente, o gostoso da conversa, né, Rodrigo? Uhum. É para que a gente fique atento às nossas atitudes e aos nossos atos, né, doutora? Sim. Porque a gente acha que a gente pode tudo. Eu falo, a gente no geral, né? Uhum. A gente acha que a gente pode tudo. E não. E essas alertas que a doutora está dando é importante para que a gente possa falar, poxa, é verdade, eu preciso tomar cuidado nisso, preciso tomar cuidado com aquilo. Eu falei antes da gente começar a entrevista, e eu vou entrar nesse assunto. Vamos terminar essa parte do justa causa, para a gente poder entrar nesse bate-papo. Então, independente de ser justa causa ou não, tem direitos que a empresa tem que cumprir. Se ela e infringiu, ponto, acabou. Tem empresa que dá justa causa e não paga a verba rescisória. Aí ela vai ser penalizada independente da justa causa de, por exemplo, mais um salário, que é a multa do 477. Porque você não pagou em 10 dias úteis. Independente da justa causa. E tem que pagar em 10 dias úteis. Se não pagar, a multa. Senão você paga mais um salário para o empregador. Tá certo. Porque e tem muita gente que não paga em 10 dias. Não. Aí você já vê que... A minha vizinha passou por isso esses dias. Às vezes eu olho assim, o cliente, eu vou perder essa justa causa. Mas ele tem outros direitos a ser percorridos. Tá. Por exemplo, é até uma crítica que eu faço. Caminhoneiro de carreta tem jornada de 20 horas. Dorme no caminhão. Isso quando não toma os negocinhos pra não dormir, né? Às vezes, muitas vezes, incentivada pela empresa. Pela empresa, exatamente. Pela empresa. Para poder chegar em tempo recorde, não sei o que, vai acabar, enfim. E às vezes ele fez algo ilegal e tomou uma justa causa, e a justa causa é devida. Mas ele acumulou, quando a gente vai ver a jornada desse empregador, ele tem muita hora extra. E a gente consegue comprovar isso, porque hoje em dia tem a rota do caminhão, Os GPS, tem o GPS, tem que ter cartão de ponto, empresa que mexe com transporte, tem que ter. E hoje em dia tem como ter cartão de ponto no caminhão. Porque a empresa, por exemplo, ela sofre um assalto, ela sabe que o caminhão dela, onde está. Onde está, exato. Então você consegue controlar a jornada do empregado. Claro. Então você não paga porque você não quer. Quem comete mais infração? Vamos falar do micro ou macro? Porque o micro, ele tá arriscado a cometer erros, como a doutora mesmo falou, porque ele não sabe de praticamente nada de lei.
O macro, ele tem até o setor jurídico. E às vezes comete o erro proposital, porque fala assim, não, o advogado depois vai entrando com brecha até onde der e deixa isso pra lá. Isso acontece muito. Infelizmente o micro comete mais erros, porque ele é tão hipossuficiente quanto. E também porque às vezes ele não aguenta pagar toda a tributação. Tá, Então ele, infelizmente, comete mais erros. tá. Mas o macro, ele não comete mais erros porque realmente a Justiça do Trabalho, ela funciona. Tá. Ela ainda funciona. Aí volto naquela questão que a gente falou agora há pouco. Ela funciona, mas isso não quer dizer que 100% da causa vai ser ganho. Sim, porque funcionar não é isso. Não é isso. Funcionar não é mentir. Você não já ouviu isso, Rodrigo? Causa trabalhista é ganha. Vai lá que você vai ganhar. Não é assim, mete no pau que você vai ganhar. Funcionar não é isso. A doutora quer mais água? Ah, eu quero. Quer um pouquinho de água para ela, enquanto a gente vai continuando aqui o papo? Tá. A doutora falou... Pode entrar, Rodrigo. Fica tranquilo aí. A doutora falou sobre grávida, né? Grávida. Qual período? Por exemplo, eu estou trabalhando, mas a empresa me demitiu. Aí eu saí da empresa, passei mal, fiquei tonto lá, não sei o quê, fiz o exame, tô grávida. Você tá grávida 1 semana, 2 semanas... É por semana que fala? Meses. Meses, né? Eu tô de 1 mês, de 2 meses. A empresa precisa recontratar essa pessoa, Precisa. mas com qual é o tempo de gravidez? O que acontece? Isso é muito, muito Sim, importante, tá, sim. pessoal? Por isso que tem empresa que não gosta de... Fora que tem gente que vai procurar emprego e ser registrado quando tá grávida e não fala. Não tem isso também? Tem. Tá vendo? Tem de tudo, mas vamos lá. Mas o que acontece? É que assim, o direito, na realidade, essa questão da grávida, a legislação, ela busca proteger a criança também. Tá. Não é só a gestante. Então, Tá. a gente está falando de uma criança também. Tá. Por isso que a legislação veio. O que acontece? Às vezes a mulher é mandada embora, depois de 1 mês, ela realmente vê que ela estava passando mal e ela é grávida. Qual que é a situação para você não levar isso para a justiça logo? Você chega para o seu empregador, para o RH. Se você vai numa grande empresa, o jurídico já vai te reintegrar. Por quê? Porque a lei fala isso. Qual que é É obrigatório. Sim. Não tem essa de, não. Não. Ela tem que ser reintegrada. Tá. Qual que é a estabilidade? Ela tá, vamos supor que ela tá no 1º mês. Então, ela vai ficar mais 8 meses na empresa. E depois, mais 4 meses pela Previdência. Tá. 4 meses pela Previdência. E ela vai ter mais 1 mês do empregado. Tá. Essa é a estabilidade. Então, depende de quando ela foi mandada embora e da gestação dela. Tá. Pode entrar. Vai Entendi. depender disso. Então, não está visando só o direito dela, está visando o direito da criança. Da criança também. Entendi. Mas olha um caso interessante, até para a gente refletir. Para não ser tão básico. Eu tenho um caso no escritório que ela grávida, ela, mesmo sabendo que estava grávida, ela pediu demissão. Pronto, e aí? Só que depois ela se arrependeu. Mas ela fez a cartinha. Mas a empresa pode, se ela quer, a empresa pode mandar embora. Não, a empresa mandou ela embora. A empresa mandou ela embora. Mas olha, eu gosto desses casos interessantes. A empresa mandou ela embora. O que aconteceu? E olha a tese que eu usei. O que aconteceu? Depois ela se arrependeu. Porque ela estava grávida, a mulher fica emocionada, fica com vários distúrbios, os hormônios vai lá pra cima. E ela se arrependeu. Ela falou assim, eu tô grávida, mas eu não quero mais trabalhar. Fez a cartinha, não teve... Faz uma carta falando que eu estou pedindo minha demissão. Sim. Tá. Mas depois ela se arrependeu. Ela estava passando por uma crise de depressão, ela se arrependeu. Esse caso, a maioria dos advogados não teriam pego. Eu peguei. Por quê? Porque o direito está visando a criança, nesse caso. Independente do que ela queira. E pode a criança renunciar a esses direitos? A mãe teria? Não.
Então, assim, é uma tese muito dividida. Mas o TST tem um julgado que realmente ele fala isso, que a mãe não poderia ter renunciado o direito dessa criança à estabilidade do emprego. Não é que colocou em risco, colocou em vulnerabilidade. E depois ela se arrependeu. Então, assim, a gente tem jurisprudência no TST que dá a reintegração. É claro que, nesse caso específico, a gente fez um acordo. Mas a gente ficou, eu como advogada e a advogada da parte contrária, ficou bem naquela situação, é risco. Até o próprio juiz falou assim, ó, vai ter corrente que vai dar, vai ter corrente que não vai dar. Você vai querer passar pelo risco ou não? Então, assim, acordo as partes flexibilizam cada um pouco para chegar no denominador comum. Nunca vai ser nosso acordo. E nesse caso, qual foi o acordo? Não pode falar ou não? É que o valor é meio... não. Assim, chegou num acordo de indenização para que ela não voltasse para a empresa? Vamos supor. Não. Eu posso até falar... Vamos supor que a estabilidade dela fosse 30 mil ao todo. Porque você... Lembra que eu te falei? Dentro daqueles meses que ela trabalharia, somaria 30 mil. Com salário de 3 mil. Tá. A gente fechou um acordo em 15. E aí ela não voltou para a empresa? Não voltou para a empresa. Entendi. Por quê? Porque o direito não é dela. Tá certo. É da criança. Pode ser interpretado, aí, né, vai mas faz total sentido, Doutora, dentro dessa questão ainda da demissão por justa causa, e a gente está falando sobre, né, a questão da grávida agora, hoje, quais são os principais motivos para que a empresa possa... Aliás, quais são os motivos pelos quais a empresa mais demite o funcionário? Então, lá no seu escritório principal, os casos que você pega, o que é? Mas, qual que assim, antes de falar disso, eu acho assim, todo empregador tem direito de demitir. Tá. Tem gente... Independente da justificativa dele. Ele tem o livre-arbítrio de tocar o negócio dele como ele quiser. Da forma que ele achar melhor. Entendeu? Ele tem o direito de demitir. Tem muita gente que não tem essa clareza. A demissão é um direito do empregador. Tá. Você não precisa justificar. Só que tem alguns casos que são protegidos por lei. Então, por exemplo... Que nesse caso não pode. Porque às vezes o empregador demite porque o funcionário é bom, é um direito que ele tem. Ele quer fechar o negócio dele. Só que ele tem que pagar as verbas. Mas o direito de demitir está dentro da esfera do direito dele. Ele pode demitir. Tá. Agora, se a lei, aquele funcionário, ele tem estabilidade, ele não pode ser demitido. A grávida tem estabilidade. Quem volta de uma doença profissional, de uma doença do trabalho, que foi caracterizado como doença do trabalho, tem estabilidade de 1 ano. Tá. Cipeiros tem estabilidade. Tem o rol de quem não pode ser demitido. Entendi. Tem a estabilidade. E a estabilidade, ela é temporária. Ela não é definitiva. Até porque senão... Sim. Mas assim, por exemplo, o funcionário, muita gente fala, ele me demitiu. Aí eu falo, tá. Mas ele te pagou? Mas por quê? Pagou. Então, é um direito dele. Acabou. Tá. Vamos então falar sobre uma coisa que está dentro dessa questão do demitir por justa causa. Tá, ok? Tem alguma informação que a senhora acha que é pertinente, que é importante, que de repente eu deixei passar batido? Não, eu acho que assim, dá um vídeo de casos. Assim, de casos, né? Mas dentro da justa causa, cada caso é um caso. Precisa ser muito ímpar, avaliado, né? O contexto, se foi na hora, se não ocorreu perdão tácito, como que estão essas provas. Tá. Então vamos lá. Hoje, com essa modernização do método de trabalhar, muitas empresas, até mesmo pandemia e pós-pandemia, entre aspas, né? Aderiram ao home office. Então tem muita gente hoje que está trabalhando no home office, né? Mesmo direito? Então, hoje em dia, tudo evolui. O direito do trabalho também, você consegue hoje fazer uma demanda e ver se o seu funcionário está trabalhando. Você tem sistemas para isso. Então, são os mesmos direitos. Olha, uma semana você vai trabalhar 3 dias, 4 dias em casa. Muitas e um dia você vai na empresa isso. para a gente fazer uma reunião lá. Sim. Paga-se, a pessoa está em casa, não está indo para o trabalho, como que fica o vale transporte?
O vale transporte não é pago, né? Vale alimentação. O vale alimentação é pago normal. A empresa pode mudar o vale transporte, por exemplo, no auxílio da internet da pessoa que está em casa trabalhando? Da conta de energia? Não, Eu já vi muitas pessoas fazerem esse tipo de pergunta. Assim. E já vi muita gente responder também, porque tá tendo uma confusão nesse sentido. Eu tô trabalhando em casa, mas eu não tô indo pra empresa, mas eu tô gastando minha energia, eu tô gastando a minha internet, eu tô... Como que fica? Então, o que acontece? O trabalhador, o vale transporte é usado para você ir ao trabalho. Não está indo, ok. Não está indo, você não tem direito. Mas o seu custo da internet, você pode... O empregador, ele tem que arcar. E você, na Justiça do Trabalho, você pode pedir esse reembolso. É claro que você vai ter que provar que saiu da sua conta, que a empresa não pagou. Você vai ver, porque às vezes o Olerite está lá, auxílio... Mas isso pode ser de forma mais simples. Pode. A empresa pode... você vai trabalhar na sua casa, então a gente vai te ajudar lá com 50% do valor da sua internet. E sei lá, dentro do que você trabalha, que são 6, 7 horas por dia, a gente vai te ajudar com 30% da sua conta de energia. Aí isso pode ali, normal, não tem problema nenhum. Pode. Tá certo. Sim. Horário de trabalho, doutora. Porque tem muita gente reclamando também que os chefes, os líderes... não mede esforço para mandar mensagem no meio da noite, durante a madrugada, perguntando se aquele relatório foi pronto, se aquele trabalho foi entregue. Eu entrei aqui no sistema e eu não tô achando... É um abuso. Eu não tô achando onde tá o que você falou que me mandou. Você pode me falar onde tá, em que pasta, em que tá... E aí, pode fazer isso fora do horário do trabalho? Porque eu trabalho das 8 às 18, um exemplo. Meu chefe pode ir lá me ligar insistentemente, mandar mensagens. Não pode. Eu tenho obrigação de atender. Configura a hora extra. Aí a discussão é, vai configurar uma prontidão? Ou, por exemplo, ou vai configurar a hora extra mesmo. Não pode. Acabou o funcionário ele está trabalhando igual. Eu não tenho direito de ir lá e ficar chamando... No sábado, domingo, nas férias. Mas tem acontecido muito. Tem acontecido muito. Porque tem aquela falsa impressão que ele não precisa de qualidade de vida, né? E essas ligações, esses prints, essas conversas, elas podem entrar no relatório? Eles são utilizados no processo. Hoje em dia, são as provas documentais que nós mais utilizamos no processo. E tem muita prova? Tem muita prova, porque o WhatsApp... Mensagem por escrito, áudio do cara falando horrores, ou enfim. Você consegue, né, hoje em dia, ver a data. É claro que você vai ter que provar essa situação em audiência. E o ônus, nesse caso, o dever de provar essas horas extras é do empregado. Então, ele tem que ir... Eu falo bastante disso também no vídeo, como ganhar uma ação trabalhista no anterior. Que legal. Mas ele tem que realmente fazer todo o documento dessas mensagens. Então, às vezes, o cliente vem para mim no escritório e ele perdeu o celular, ele perdeu essas mensagens, ele perdeu essa prova. Como que ele vai comprovar isso? Essas ligações, esses textos. Certo. Então, assim, você sabe que você está sendo lesado no seu trabalho, você tem que começar a se preparar. E o funcionário, ele pode ir deixando acontecer para ir juntando mais provas, ou ele pode chegar e falar assim, o juiz pode perguntar, por que você não mandou uma mensagem para o seu supervisor falando para ele que ele estava abusando aí do seu tempo? Isso não tem nada. Isso não acontece porque o juiz sabe que o princípio do trabalho é a continuidade do emprego. Tá. Que a pessoa precisa trabalhar. Repete essa frase, que isso é maravilhoso. Que o juiz sabe que o princípio do trabalho é a continuidade do emprego. Ok. Então, o trabalhador, ele tem que honrar os compromissos dele. É quase um contrato de adesão. Tá. Você, empregador, fala, eu aceito, porque senão eu não vou pagar minhas contas. Então, às vezes, você deixa... Como que você vai... Tem alguns casos que a gente consegue até processar o funcionário trabalhando. Olha só. Mas é uma situação muito difícil. É a justa causa que você dá no seu empregador. Chama rescisão indireta. Por exemplo, você está numa jornada extenuante e ainda você tem que trabalhar sábado, domingo, feriado, não tem vida para nada. Acontece muito desses casos dos caminhoneiros que eu te falei. Dorme no caminhão. Você tem que entrar com uma rescisão indireta, porque senão você vai ter um colapso na rua. Tá
De repente, você está com 20 horas de jornada dirigindo, você está expondo, inclusive, terceiros ao acidente. Exatamente. E isso acontece mais do que a gente possa imaginar, né? E a maioria das pessoas, como a doutora disse, não toma nenhuma atitude por medo de perder o emprego, porque se reclamar, vão me mandar embora. Então, deixa eu ficar aqui. E aí desenvolve burnout, nossa senhora. Um amigo meu falou esses dias pra mim que e o médico já começou uma série de procedimentos lá e é complicado. Mas a pessoa fica com... Ela prefere perder a saúde do que o emprego. Isso. Né? E às vezes também, infelizmente, esse trabalhador, às vezes, ele acaba se sujeitando a essa situação, não entra com uma rescisão indireta, porque ele tem medo de perder o emprego, ou ele tem medo da morosidade da Justiça do Trabalho. Ou ele tem medo do risco também. É bem complicado. Do risco de perder e ter que pagar porque às vezes você tem o direito, mas você não consegue fazer a prova. A prova, exatamente. São coisas diferentes. Eu costumo falar, e eu até falei também num vídeo passado, que o processo você não entra no direito do trabalho para conseguir, às vezes, justiça. Porque justo é Deus, o processo é lógico. É lógico. Você tem que provar. E às vezes você não consegue provar. É verdade. A gente até tenta ali, como advogado, uma confissão da parte contrária, uma confissão do preposto. E por incrível que pareça, dentro da que a gente falou, da colheita, do plantio, da colheita, isso funciona bem. Olha só. Você acredita que está tudo conectado, né? Não tem Deus como não. A força. Não tem como não. Não tem como. Então, às vezes, você vê algumas situações que mesmo sem testemunha, sem prova, a gente senta lá o empregador e a gente consegue confissões, porque parece que a verdade aparece. Eu acho que a gente tem que trabalhar com a lógica, com a decência, com o caráter, com a ética, com a sua autovalorização. E aí você, dentro do que é de justiça para você, você vai em busca daquilo que é de seu direito. Mas eu acho legal a gente trabalhar sempre com isso. Porque a gente vive numa sociedade que é tão complicada, onde as pessoas querem tirar vantagem o tempo todo de tudo, né? Sim. De todos, e aí eu tô falando de todos os lados. E aí, às vezes, você acaba se prejudicando mais do que se você tivesse, como o pessoal fala, né, no linguajar popular, corrido pelo certo. Sim. Né? Eu acho que é ser justo o tempo todo. Doutora, algo que a gente não falou... Eu acho que a gente falou bastante, né? Algo que a senhora quer deixar... Senhora pela educação, tá? Que a senhora quer deixar esclarecido, algo que ficou solto, o que ainda tem de importante para falar que a gente de repente não tenha falado aqui? Eu acho que assim, a gente fez um apanhado geral. Um apanhado geral, né? Uma visão geral do direito, abordou aqui algumas questões bem interessantes, pontualmente, mas eu acho que de uma forma geral foi abordado tudo, até algumas curiosidades. Isso, né? Até algumas curiosidades, porque assim, o direito trabalhista, ele é uma esfera da sua vida, ele tem várias vertentes. Eu vou pedir pro meu pessoal do meu Instagram mandar mensagens para mim com dúvidas de direito trabalhista. Manda sim. Para que a gente possa, no próximo bate-papo, responder essas pessoas. Porque eu tenho certeza que o que deve ter de dúvidas de todos os lados, de todos os sentidos... Vamos, né? Vamos então sim, eu vai vou ser fazer bem isso. legal, Eu vou a gente vai mais direcionar. Isso, e aí a gente pega e na próxima a gente começa a responder a pergunta da galera, que eu acho sensacional isso. Tá certo? Tá certo? Então agradeço a senhora muito pelo bate-papo. Agradeço eu. Que isso, espero que tenham gostado. E nas próximas aí tem muito mais dúvidas que a doutora vai tirar aí para você. Tá que bom? bom contribuir. Manda as perguntas, por favor, que eu vou adorar. Obrigado, doutora. Obrigado a você.